Evangelho de João, capítulo 2, o verso 10, que diz assim. Evangelho de João, capítulo 2, o verso 10, que diz assim. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Repetindo, o verso 10 do capítulo 2 do Evangelho de João. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Né? Então, para a gente entender bem aqui esse texto, que está presente aqui no verso 10 do capítulo 2 do Evangelho de João, a gente tem que entender uma coisa, é que naquele momento da história, segundo os costumes daquela cultura, havia-se o costume de, por exemplo, haviam dois tipos de vinho. Havia um vinho que tinha um gosto ruim, que não tinha um gosto tão bom, e havia um vinho que tinha um gosto superior. E segundo o costume daquela época, desses dois vinhos, quando a festividade estava começando, as pessoas não serviam o vinho ruim. Primeiro as pessoas serviam o vinho bom. Primeiro vinha o bom, né? E depois vinha o inferior. Né? Então, qual foi a grande surpresa do mestre Sala? Né? Após provar o vinho que tinha sido, a água que tinha sido transformada em vinho por Jesus, é porque o vinho que Jesus ele serviu tinha um gosto melhor. E ele ficou assim, poxa, aqui a gente tem o costume de fazer o quê? Primeiro a gente serve o vinho bom e depois do bom, no final, a gente serve o ruim. Mas o Senhor guardou o vinho bom, foi para o final. Né? Então, se você de repente se adiantou um pouco aí e já deu uma meditada, você já deve ter extraído alguma coisa dessa verdade bíblica aí. O que é que dá para a gente extrair? É que o melhor de Deus vem sempre para o final. Né? E é bacana que, trazendo aqui uma forte conotação reflexiva aqui esta manhã, né? Existem duas maneiras de você ver as coisas. Né? Tipo, a pessoa que tem uma mente sem ser agressivo nessa manhã, né? Sem estar acusando ninguém, né? Mas é o tipo da coisa, né? De acordo com os pensamentos e conceitos humanos, do ponto de vista humano, né, levando em consideração o fato de uma pessoa que não tem uma mente ligada à mensagem do Evangelho, qual a impressão que a gente tem? Né? É que, primeiramente, a pessoa está provando do vinho bom, para depois provar do vinho ruim. Mas por quê? Porque a pessoa não tem expectativas para o final, expectativas de vida eterna. Então, qual a impressão que a pessoa tem? É que, primeiramente, nós estamos provando do vinho bom, e depois o ruim vem para o final. Mas o que foi que a gente aprendeu no verso 10, capítulo 2 do Evangelho de João? É que o melhor de Deus está por vir. Ou seja, não é verdade esse conceito. Né? É para quem não tem uma mensagem vinculada à mensagem do Evangelho. Para quem não crê na mensagem do Evangelho, primeiramente a pessoa está provando o quê? Do vinho bom. E o ruim vem para o final. Por quê? Porque a pessoa não tem esperança no porvir. Mas para quem crê na mensagem do Evangelho, que vinho nós estamos provando? Nós estamos provando primeiramente o vinho ruim. Porque o vinho bom Jesus está guardando para o final. E o que seria o vinho ruim que você e eu que cremos na mensagem do Evangelho nós estamos provando? Lutas, dificuldades, enfermidade, tribulação. Até porque Jesus falou isso no Evangelho de João, né? Tendes bom ânimo, no mundo tereis tribulações. A mensagem do Evangelho diz isso. Ou seja, para quem tem uma mente desligada da mensagem do Evangelho, a pessoa está tendo a impressão de quê? De que ela está primeiramente provando do vinho bom, para depois provar do ruim. Por quê? Porque a pessoa não tem expectativa de vida eterna. Mas para quem tem uma mensagem vinculada, ligada à mensagem do Evangelho, eu e você, o que acontece? Nós estamos provando do vinho bom agora não. Na realidade, nós estamos provando é do vinho ruim. E quando é que o vinho bom vai vir? Em que momento Jesus está guardando o vinho bom? Esperança escatológica. Arrebatamento da igreja. Nós vamos receber corpos glorificados. O livro do Apocalipse diz o quê? Que no porvir nós vamos andar sobre ruas de ouro e de cristal. Mas a que momento nós vamos nos apropriar desse ponto de vista? É quando nós vamos ter uma mensagem, a nossa mente ligada, crendo naquilo que o Evangelho diz. Então nós vamos provar. Primeiramente nós estamos provando o quê? Do vinho ruim. Né? Dificuldade, luta. Mas pelo fato de nós cremos na mensagem do Evangelho, o que é que nós entendemos? É que o vinho bom, Jesus está guardando para o final. Dá um exemplo aí de alguém que, biblicamente falando, provou do vinho ruim primeiro, mas depois o vinho bom estava guardado para o final. Né? Parábola do rico e do Lázaro. As escrituras nos dizem que Lázaro passou a vida toda bebendo do vinho ruim. Bebendo vinho ruim. Mas no final, as escrituras nos dizem que ele foi para o seio de Abraão, local de descanso eterno. Né? Enquanto o outro, que não era temente a Deus, passou a vida todinha provando o quê? Do vinho bom. E no final usufruiu do vinho ruim. Né? Mas que nesta manhã, por intermédio dessa reflexão aqui simples, nós possamos o quê? Orar ao Senhor nosso Deus, colocar no nosso coração o quê? Né? Expectativas bíblicas
expectativas bíblicas. Porque o que está acontecendo no dia de hoje, o que é? É que nós estamos ensinando, né, que o bom está por aqui, né? O bom está por aqui. Nós não estamos passando para as pessoas o quê? Expectativas evangélicas, né? Porque as escrituras nos dizem o quê? Que o bom Deus está aguardando para o final. Aí você me pergunta, e o que é o vinho bom que Deus está aguardando para o final? Arrebatamento da igreja, ruas de ouro e de cristal, esperança de vida eterna. E essas coisas estão fugindo, né? Esses conceitos estão fugindo do nosso pensamento, das nossas pregações, né? Hoje em dia ninguém está mais querendo saber disso, não. Arrebatamento da igreja, esperança do porvir, mas que nessa manhã nós possamos nos apropriar. Nos apropriar. Se você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, e até eu mesmo que estou falando, né? Essas coisas têm fugido do nosso coração, a gente até fica assim, e é de vida eterna, né? A gente tem que aproveitar isso aqui e tal, né? Realmente, vamos aproveitar. Se você está tendo a oportunidade de aproveitar dessa vida, aproveite. Mas jamais deixe essa ideia sair do seu coração. Que o melhor de Deus, Deus está guardando para o final, para mim e para você. Né? De repente você pode estar passando por luta essa manhã. Você pode estar provando do vinho ruim, né? Dificuldade, lutas e perseguições. Mas eu queria dizer uma coisa para você nesta manhã. Não muito daquilo que a gente pensa, do que a gente imagina. Mas daquilo que o Evangelho fala. Você pode estar essa manhã provando do vinho ruim. Mas o melhor de Deus, o vinho bom, Jesus está guardando para o final. Quando ele voltar para arrebatar a igreja, levar eu e você para um local de descanso eterno. E as escrituras nos dizem o quê? Que lá no livro do Apocalipse diz o quê? Que nós iremos andar sobre ruas de ouro e de cristal. E que Deus em Cristo, nessa manhã, ele continue abençoando as nossas vidas. Amém.